Muito bem, pessoal, aqui a nossa programação de jornalismo se encontra aqui no Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso, onde que aqui ao meu lado está a médica pediatra, a doutora Lilian Mício, onde que aqui a nossa entrevista nós vamos conversar sobre como que as mamães lidam com as pressões sociais e emocionais do cuidado com os seus filhos. Primeiramente, doutora Lilian, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Agradeço, Pedro, agradeço o convite e a todos que possam estar nos ouvindo aí. Doutora Lilian, muitas mamães, elas sentem uma pressão enorme para serem perfeitas, né? E ao atenderem a todas as expectativas, e também ao atenderem a todas as expectativas sociais, como que essa idealização da maternidade, ela afeta a saúde emocional e também a saúde emocional das mamães, e qual que é o impacto disso na relação com seus filhos? Bom, Pedro, ao mesmo tempo que é um assunto muito relevante, é um assunto bem complexo da gente debater. Porque a maternidade em si já é uma grande mudança na vida de todas as mulheres, sendo aquelas que desejam muito ser mães ou aquelas mesmo que têm alguma dúvida sobre a maternidade, mas mesmo assim por uma pressão social da família, do esposo ou até mesmo da sociedade em si, acabam levando esse possível desejo adiante, mesmo não sendo algo muito grandioso que ela tenha certeza que queira. Então, acaba vindo essa pressão social, mais uma alteração muito grande de vida e uma alteração hormonal. E tudo isso afeta muito a mãe e também afeta, consequentemente, o bebê. Nasce um bebê, nasce uma mãe, e aí, em meio de tudo isso, tem ainda essa pressão social para que a mãe seja perfeita, para que tenha uma maternidade, o que é idealizado por muita gente. E, na verdade, a gente precisa mesmo cada um achar a sua maternidade real, não a ideal. Porque a gente tentar seguir os padrões idealizados é muito difícil de serem atingidos. Doutora Lilian, a mamãe, ela tem as suas responsabilidades domésticas dentro de casa, né? E também a responsabilidade profissional do seu trabalho, tanto serviço de casa quanto o seu serviço fora de casa. E como que isso afeta também a exaustão dela, do cuidado com o seu filho, o seu trabalho, para cuidar bem do seu filho, para ter uma roupa melhor para o seu filho, né? E como que essa sobrecarga impacta a saúde física dela e a saúde mental das mamães, e quais que as estratégias que você pode passar para as mamães que estão nos ouvindo e nos vendo aqui, né, para ajudá-las a estar equilibrando essa demanda, doutora Lilian? Olha, Pedro, o impacto é enorme. Eu acho que equilibrar as demandas é o que a gente já conversou um pouco, de não idealizar a maternidade. Cada mãe fazer o que é possível nos cuidados do seu filho, nos cuidados da sua casa e também no trabalho. A gente nunca vai conseguir equilibrar todos os pratos, sempre vai ter alguma área da vida que vai deixar demandando um pouco mais. Pode ser que um dia a sua casa não esteja tão arrumada quanto você gostaria, mas o seu filho está alimentado, talvez o trabalho não esteja tão bom quanto você gostaria, mas você tem uma presença maior dentro de casa. Então, ter todas essas áreas da vida equilibradas é extremamente difícil e extremamente exaustivo buscar essa perfeição. Então, acho que a gente pode melhorar isso tentando realmente não uma busca não por o ideal, assim, pela maternidade perfeita. Ver o que é possível para a sua realidade, possível com a sua rede de apoio, se o bebê pode ficar com a avó um pouco para que a mãe possa descansar ou que ela possa cuidar da casa, que ela tenha também seu momento de lazer. Outra possibilidade, que é a realidade de muitas mães ao retorno ao trabalho, é colocar a criança na escolinha. E acho que o principal é ver o que é possível para a realidade de cada mãe, no caso, e tentar buscar alternativas dentro dessa realidade possível, sem se sobrecarregar por uma maternidade idealizada, mas que na vida real não é impossível de conquistar. Doutora Lilian, e como que essa parte da mãe, ela ser perfeita para o seu filho, e também a parte da sobrecarga dela, mental e tanto física, isso pode atrair outras doenças de saúde, como desgaste no seu corpo, parte mental, problema psíquico, algo assim?
Sim, a ansiedade, depressão e o cansaço físico e emocional mesmo está presente na maioria das casas na maternidade por essa sobrecarga. A gente também precisa falar aqui que os pais precisam participar, né? Não é nem ajudar, é fazer o papel de pai e não deixar essa sobrecarga para a mãe. Uhum. E com acesso às redes sociais, aí muitas mães acabam se comparando às outras, né? E se sentindo culpa por não conseguirem seguir determinados padrões. Como que as mamães elas podem estar lidando com essa sensação de insuficiência e até mesmo estar desenvolvendo uma maternidade mais livre e realista, doutora Lívia? A gente precisa entender que a vida de rede social não é nem 1% do que se vive realmente. Se a gente for ver a vida da blogueira, que provavelmente tem 3 filhos, mas deve ter pelo menos uma babá para cada filho, várias ajudantes dentro de casa para cuidar da casa, tem seu tempo livre, faz seus exercícios e também provavelmente tem ajuda psicológica, aquilo é a realidade dela. É muito diferente da realidade da mãe que trabalha fora, que dá conta da casa, que dá conta dos filhos, que muitas vezes não tem rede de apoio. Então, deixar a internet de lado, essa vida de rede social de lado e focar no que é possível para si, na sua realidade. Se a gente for tentar ter uma maternidade de blogueira, nunca vai dar certo. A gente tem que focar na nossa maternidade e no que funciona para nós. Você falou de um assunto muito importante, do papel da rede de apoio, que é uma parte fundamental, mas nem todas as próprias mamães elas não têm essa própria rede de apoio. E com a falta de suporte, né, com essa rede de apoio, impacta mesmo a maternidade e quais alternativas que elas podem ajudar mulheres que enfrentam essa realidade, doutora Lívia. A falta da rede de apoio nos deixa muito limitados quanto a ter um período de lazer ou alguma coisa que a mãe possa fazer para si. Mas é buscar ajuda de repente de uma vizinha para deixar a criança um pouquinho no final de semana para que você possa fazer algo de diferente. A escolinha está aí ajudando muitas mães precisam colocar a criança em período integral na escola para terem um pouco da sua própria vida e também conseguirem trabalhar. O pai novamente entra muito aí ajudando, fazendo o seu papel de pai, não dando essa sobrecarga para a mãe. E quando possível, deixa com a vizinha, com uma amiga, com a madrinha, chama quem estiver disponível para o cuidado da criança, porque muitas vezes as mães querem ser suficientemente boas e carregam tudo para si, sem conseguir delegar as funções, mesmo para quem está dentro de casa junto com elas. Então, se tiver alguém disponível, peça ajuda, não precisa carregar o mundo nas costas e mais os filhos nas costas. Doutora Aline, e como que as mamães, elas até mesmo reconhecem os sinais de estresse e esgotamento, e qual que é o primeiro passo a se buscar? Bom, o cansaço extremo é o principal sinal, assim, aquela mãe que está sempre cansada, esgotada, que não tem energia para fazer outras atividades, que está só ali no convívio com o seu filho o tempo todo, que não consegue sair dali, que quando sai tem uma crise de ansiedade, pensando como é que o filho ficou, com quem ele ficou, se está tudo bem, que precisa correr para casa de novo para ficar com ele. Eu acho que o principal, de novo, voltamos a falar na ajuda, delegar as funções, pedir ajuda e sempre que possível pedir ajuda emocional e psicológica, se conhecer para conseguir ficar bem, porque uma mãe que está emocionalmente bem também cuida melhor do seu filho, porque os filhos são muito do reflexo do que vivem dentro de casa. Muito obrigado, doutora Lilian, pelas informações e pelo recado aí dado às mamães, né? E dá um recado final aí para as mamães que estão vendo aqui a nossa entrevista, se puder dar um recado aí para nossas mamães. Bom, Pedro, eu agradeço o teu convite, é sempre um prazer estar falando com vocês. E o recado que eu posso deixar é: não se culpem, não excedam nas expectativas, não
comparem as suas vidas reais com vidas irreais da televisão ou da internet, e tenho certeza que vocês fazem o melhor pelos filhos de vocês. Todo mundo faz pelo filho tentando acertar. Se houve algum erro ou algum equívoco no meio do caminho, sempre foi pensando em acertar. E sempre pedir ajuda quando possível. Muito bem, essa foi a doutora Línia Mício, ela que é médica pediatra do Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso, onde que o nosso tema abordou como que as mamães lidam com as pressões sociais e emocionais do cuidado com os seus filhos. Para a Rádio Planetário, repórter Pedro Vedóia. Rádio Planetário, conectando você com a informação.